Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos mais aqui em mais um sábado, no projeto Iniciação, com o professor Walter. Boa noite, professor. Boa noite, Gilberto Catira. Boa noite, Carlos Nascimento, Edu. A todos que estão aqui participando desse nosso encontro, né? Então, é um momento muito importante, né? Boa noite, Daniela, também, muito importante, da nossa irmã Daniela. Estamos todos aqui reunidos para iniciarmos mais nossa reunião denominado Projeto Iniciação pelo canal Conexão 3005, né? Devemos dizer que esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base, fundamentalmente, de tudo que nós falamos, base filosófica, é justamente os trabalhos de Helena Petrovna Blavatsky e os ensinamentos, trabalhos de ensinamento do professor Henrique José de Souza. Blavatsky, fundadora da Teosofia, e o professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Então, o objetivo é a síntese do conhecimento, né? Então, a síntese de todo o conhecimento, a fim de propiciar aqueles que estão seguindo ou estão pretendendo seguir esse caminho do projeto de iniciação, recebam informações e valores importantes para essa finalidade, né? Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da era de Aquário, né? Como informação importante que nós passamos para os nossos irmãos, quem quiser fazer o contato com a Sociedade Brasileira de Eubiose, a fim de propiciar a sua aproximação para iniciar o seu caminho pelo projeto de iniciação, é só entrar no Google, digitar lá Sociedade Brasileira de Eubiose, vai aparecer o site da Eubiose e o site vai fornecer a possibilidade de entrar em contato com todos os departamentos existentes no Brasil e no exterior. Então, a pessoa entra em contato com o departamento, lá no site dá informações, telefone, endereço, e-mail, etc., né? A pessoa entra em contato e vê qual é o caminho que ela deve tomar para iniciar o seu projeto de iniciação, né? É claro que a pessoa deve contactar ao departamento que exista na sua cidade ou próximo à sua cidade, né? Se não tiver próximo, se o departamento estiver muito distante, ela pode fazer, inclusive, esse processo de iniciação através do EAD, ensino à distância. E vamos dizer que para a adesão à eubiose, é necessário fazer 5 estágios, 5 graus. O primeiro é o peregrino, depois mais 4 graus, totalizando 5 graus. Terminando esses 5 graus iniciáticos, então a pessoa tem a possibilidade de filiar-se, obter a sua filiação à Sociedade Brasileira de Eubiose e participar, então, das ritualísticas, de todos os encontros, palestras internas e externas, e todos os eventos da eubiose. Então, aí está um convite para todos com relação a essa participação iniciática com a eubiose. Então, muito bem. Muito bem, nós estamos aqui, então, vamos seguindo o nosso caminho, né? Justamente seguindo o caminho de Blavatsky, do professor Henrique José de Souza, e dando, na parte fundamental do nosso encontro, justamente as definições, o estudo sobre antropogênese. Mas nós vamos verificando muitos ensinamentos importantes a respeito do caminho da iniciação, né? Do caminho da iniciação, isso é muito importante, então, todos esses conhecimentos. Eu queria citar aqui, de início, como na parte inicial dos nossos estudos, justamente a questão da definição do termo Cristo, muito importante, né? Isso aí, de acordo com a teosofia e a eubiose, né? Seguindo justamente este caminho de entendimento através da teosofia e da eubiose, né?
Cristo vem do grego Christos, forma gnóstica primitiva de Cristo. Foi usada no século V a.C. por Ésquilo, Heródoto e outros. O manteuma pitocresta, ou seja, oráculos proferidos por um deus pítico através de uma pitonisa, são mencionados pelo primeiro autor citado. Crestério não é somente o lugar de um oráculo, mas também uma oferenda para ou pelo oráculo. Crestes é aquele que explica oráculos, um profeta e adivinho. E Crestérios é aquele que serve de um oráculo ou Deus. O primeiro escritor cristão, Justino, mártir, em sua primeira apologia, denominada Cretianos, os cristãos, isso? Ele fala para os seus correligionários: deve-se somente à ignorância o fato de os homens se intitular-se cristãos ao invés de cristianos. Isso aí, evidentemente, através do pensamento de Justino, diz Lactâncio. Né? Os termos Cristo e cristãos, que originalmente eram escritos como creste e cretianos, foram copiados do tempo dos pagãos. Cresto significava, em tal vocabulário, um discípulo posto à prova. Veja, Cresto é um discípulo posto à prova. Um candidato à dignidade de hierofante, ou seja, de mestre. Quando o aspirante alcançava, através da iniciação, grandes provas e sofrimentos, e havia sido ungido, isso é, friccionado com óleo santo, como eram os iniciados, e também as imagens dos deuses, ídolos, como último toque da prática cerimonial, com seu nome era transformado em Christos, ou purificado, na linguagem do mistério ou linguagem esotérica. Né? Então, Jesus, o Cristo, significa Jesus ou ungido. Na antiguidade, era comum passar-se óleos no corpo dos reis, quando eles assumiam a sua condição de reis, né? Então, eles ungiam com óleo, né? Ungiam com óleo. Então, isso aí, evidentemente, significa, então, untar, né? Significa ungimento. Então, vamos um ungido. Né? Aliás, até hoje, eu acredito que ainda hoje, eu sempre vi que entre os aeronautas, né? Nos campos de aeronáutica, quando um estudante faz o seu primeiro voo solo no avião, na volta, é costume os seus amigos passarem nele o óleo usado no avião. Né? Então, é uma cerimônia muito conhecida entre os aeronautas e para premiar, né? Dignificar aquele que atingiu a proeminência de um voo solo, ou seja, voou sozinho pela primeira vez. Né? Quando o aspirante, continuando então o nosso tema, alcançava, através da iniciação, grandes provas e sofrimentos, e havia sido ungido, friccionado com óleos, então, como eram os iniciados, e também as imagens dos deuses, então, isso aí era tudo, fazia parte da linguagem do mistério ou da linguagem esotérica. Na simbologia mística, realmente, Crestes ou Christus significava que já havia percorrido o caminho, ou a senda da iniciação, e alcançado a meta. Quando os frutos de um árduo trabalho para unir a efêmera personalidade de barro com a individualidade indestrutível transformavam-na, assim, no ego imortal. Ao fim do caminho está o Chestes, o purificador. E uma vez terminada a união, o Crestos, o homem de dor, convertia-se em Christos. Paulo de Tarso, iniciado, sabia disso. E foi precisamente isso o que quero expressar quando diz, através de uma tradução: estou outra vez em dores de parto até que Cristo tenha se formado em vós. Assim falava assim o Paulo de Tarso, né? Cuja verdadeira interpretação é: até que formeis o Cristo dentro de vós mesmos. Essa é a verdadeira interpretação de Paulo: até que formeis o Cristo dentro de vós mesmos. Porém, os profanos, que sabiam apenas que Crestes
estava de algum modo relacionado com o sacerdote e o profeta, e nada sabiam sobre o significado oculto de Cristo, insistiram, como Lactâncio e Justino, esses dois estudiosos da antiguidade, em ser chamados cristianos, ao invés de cristãos. Isso. Toda pessoa pode, portanto, encontrar Cristo em seu homem interno, em seu ser interno, conforme expressa São Paulo, né? Seja ele judeu, muçulmano, hindu ou cristão. Então, encontrar o Cristo dentro de si mesmo independe da religião que o indivíduo professa. Na verdade, o Cristo interno é encontrar o ápice da sua transformação interna como ser humano e tornar-se um adepto. Ou seja, tornar-se um Cristo é fazer a Eucaristia dentro de si mesmo. Tornar-se um Cristo, tornar-se um adepto, ou seja, tornar-se um ser super-humano. Veja bem, tornar-se um Cristo, ou tornar-se, conforme esse entendimento, é tornar-se um adepto ou um ser super-humano, né? Então, um autor, conforme HPB Kenneth Mackenzie, era de opinião que a palavra Christus era sinônimo de Salvador. E estava certo, pois, segundo acrescenta o citado autor, tal termo foi aplicado de modo redundante a Jesus Cristo, cujo nome Jesus, o Yeshua, tem idêntico significado. Só que, veja bem, o termo, quando se denomina Jesus, na verdade não é Jesus Cristo, é Jesus o Cristo. Veja, não é Jesus Cristo, simplesmente. É Jesus o Cristo. Jesus o Cristo significa Jesus o ungido. O ungido por quê? Pelo Cristo universal, pela consciência crística universal. Então, Jesus, o nome dele é Yeshua Ben Pandira, e ele foi justamente veículo dessa consciência superior também. Em determinadas vezes foi veículo justamente do Cristo universal, né? Então, essa interpretação de que se dá Jesus o ungido, cujo nome era Yeshua Ben Pandira. Yeshua Ben Pandira. Yeshua era descendente da casa de Davi. É isso? Então, Yeshua, ou seja, Jesus Ben Pandira. Ben significa filho de, no hebraico, né? E Pandira significa homem. Então, Yeshua Ben Pandira significa Jesus, filho do homem. Então, Yeshua, ele era uma encarnação humana de uma consciência superior, mas para realizar na Terra a função de ser veículo da consciência cósmica crística, do Cristo cósmico. Isso é muito importante, esse entendimento, né? A denominação de Jesus, na realidade, é antes um título honorífico do que um nome, pois o verdadeiro nome de Sóter do cristianismo é Emmanuel, ou Deus conosco, segundo Mateus, o apóstolo Mateus. Em todas as nações, as grandes divindades que são representadas como expiatórias ou que se tenham sacrificado foram designadas sob o mesmo título. O Asclépios, dos gregos, tinha o título de Sóter. Então aí está então, conforme estas informações tidas conforme a teosofia, é muito importante para entender justamente essa função de Yeshua Ben Pandira, né? O filho do homem, como ele próprio dizia, né? Mas também filho do homem, mas veículo da consciência divina na face da Terra. A tal ponto que ele dizia que ele e o Pai eram um só. Né? Então ele dizia, ele afirmava, eu e meu Pai somos um. É isso? Ou seja, o que ele quer dizer? Que ele era veículo pleno da consciência do Pai Celestial. É isso? Na Terra. Isso é muito importante, então. Isso tudo não é somente o Jesus que pode fazer. Todos nós podemos e devemos alcançar esse ponto de nos colocarmos a serviço justamente do eterno. Por isso que o nosso mestre, o professor Henrique J. de Souza, diz que a maior função que um ser humano tem na face da Terra é realizar a obra do eterno na face da Terra. Essa realmente é a maior função de um ser humano.
A maior função que um ser humano pode imaginar a respeito de si é tornar-se, justamente, é realizar na Terra a obra do Eterno. Realizar a obra do Eterno na face da Terra. Isso é muito importante. Então, quando se fala do Eterno, fala-se em Deus, né? Fala-se na eterna luz divina, né? Então, podemos dizer que o Deus é o ser supremo e inefável e incompreensível para a inteligência humana, que cada um representa a sua maneira, chegando ao ponto de lhe atribuir imperfeições humanas. Chega a esse ponto, né? As religiões, os escritos antigos chegam ao ponto de atribuir a Deus as imperfeições humanas. Isso é errado ou certo? Não é certo, não é errado, é a conveniência, é o necessário. Porque como nós não podemos entender plenamente a essência de Deus, nós temos que, evidentemente, tentar entender através dos veículos que nós temos, que é a nossa inteligência, a nossa consciência humana. Então, nós temos que fazer realizar todos os esforços para realizarmos esse entendimento dentro de nós, né? Mas a teosofia, diz a Blavatsky, então, não acredita no Deus bíblico nem no Deus dos cristãos. Olha só que interessante. Parece algo contestatório ao que está nos escritos antigos, mas tem um sentido isso que a HPB fala, Blavatsky fala, né? Ela rechaça a ideia de um Deus pessoal. Realmente, ela não, nos seus trabalhos é rechaçado. Não é aceito essa ideia de um Deus pessoal, extracósmico e antropomórfico, que não é mais do que uma sombra gigantesca do homem, e não certamente do melhor. O Deus da teologia é um ninho de contradições e uma impossibilidade lógica. Então, a HPB fala isso, né? Ela diz que o Deus bíblico é uma impossibilidade lógica. Veja bem, não é pelo fato de ter sido passado para a humanidade algo errado. Não, porque isso é a tônica da época, né? A tônica da época era essa, né? Tanto que, quando Jesus deu os seus ensinamentos para o ser humano, ele mostrou um Deus diferente. É isso? Aquele Deus da antiguidade, né? Que era olho por olho, dente por dente, Jesus mostrou de forma diferente, né? Mostrou um Deus de forma diferente, um Deus amoroso, é isso? Que perdoava, o perdão, o amor e o perdão, né? Ele sempre amplificou essa ideia de Deus, dando essa conotação do amor e do perdão. É claro que essas ideias, são trazidas para a face da Terra de acordo com as possibilidades de entendimento do ser humano. É como o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, diz que cada mestre ele fala de acordo com a tônica do ciclo. Então, o mestre não pode falar coisas que ninguém vai entender. Já, ainda assim, um mestre se esforçando para ser entendido, nós temos dificuldade para entender, através da nossa lógica humana, né? Então, a gente tem que sempre bem entender bem isso, né? A questão da natureza dos ensinamentos, de acordo ensinamento dos mestres, de acordo com a tônica do ciclo, né? Acreditamos em um princípio divino e universal, a raiz de tudo, do qual tudo procede, no qual tudo se absorverá no final de um grande ciclo do ser. É absoluto, infinito, está em todas as partes, em cada átomo do cosmos, tanto visível quanto invisível, dentro e acima, ao redor de cada átomo indivisível e de cada molécula invisível, né? Porque ele é o misterioso poder de evolução, Deus, né? Poder de evolução e evolução. A potencialidade criadora, onipresente, onipotente e também onisciente. É pensamento absoluto, existência absoluta, é seidade, ou seja, o eterno, né? A divindade é um ser e não ser ao mesmo tempo. É muito difícil de entender isso, de acordo com o princípio teosófico trazido por HPB, né? Inclusive, ela originou esse nome, seidade. Esse nome não existia, é um neologismo.
introduzido na teosofia por HPB, Helena Petrova Blavatsky, a seidade. Seidade, o que quer dizer? É ser e não ser ao mesmo tempo. Isso é extremamente difícil. Eu vou dizer, é impossível o ser humano entender isso. O ser humano, para começar a entender isso, ele precisa primeiro dar um grande passo. Um grande passo é subir, atingir o estado de adaptado, e deixar de ser um ser humano para ser já um ser super-humano. Aí, então, o caminho se abre para o seu entendimento, né? Então, é o ser e não ser. Né? Em seu simbolismo, a divindade é uma esfera sem circunferência e é um único atributo ele próprio. Né? Então, é interessante também nós verificarmos esse entendimento de Deus. Né? Por exemplo, isso eu falo para os alunos. Né? Isso eu falo para os alunos. Se me perguntarem assim, Walter, você sabe o que é Deus? Eu vou dizer, não sei. Na é verdade? Se me perguntarem, Walter, você sabe o que é Deus? Eu vou dizer, não sei o que é Deus. Estou sendo sincero. Então vão perguntar assim para mim, Walter, mas se você não sabe o que é Deus, como é que se fala de Deus? Aí que está a questão. Essa é a questão fundamental. Veja bem, eu, Walter, ou qualquer ser humano, não pode entender, dentro da sua perspectiva humana, o que é Deus. Porque está além do nosso entendimento. Mas existe um fundamento básico no entendimento iniciático, que também faz parte do processo da ciência acadêmica oficial, que é justamente o método da analogia. O método da analogia. A ciência utiliza muito essa ferramenta, analogia. Se eu não posso entender um fato, um determinado fato, eu posso utilizar a analogia para procurar entender esse fato de maneira universal. É isso. Então eu vejo algo instintivo não, algo intuitivo que eu tenho, e todos nós temos, quando seguimos o caminho da iniciação, né? Justamente o projeto de iniciação, é saber que existe uma lei justa e perfeita. Isso não há dúvida nenhuma. Isso ninguém pode me provar. É algo intuitivo. Existe uma lei universal justa e perfeita. Aí entra o processo da analogia. Algo justo e perfeito só pode vir de uma fonte justa e perfeita. Perfeito? Eu não posso admitir que exista uma lei justa e perfeita provinda de algo que não seja justo e perfeito. Aí eu posso começar a entender, não entender de forma humana, mas de forma super-humana, o início do entendimento dessa ideia transcendental de Deus. Na verdade, através do processo da analogia. Aliás, devemos dizer que na eubiose utiliza-se muito esse processo da analogia para entendermos todo esse processo iniciático. Aliás, é uma das leis, umas leis, né, de Hermès Trismegisto, né? Uma das leis, dos princípios de Hermès Trismegisto, né? Que, com a seguinte afirmação, o que está embaixo é como aquilo que está em cima. E aquilo que está em cima é como aquilo que está embaixo. Existe essa correlação. Então, analogicamente, por analogia, nós podemos começar a esse princípio do entendimento das coisas superiores, através do processo analógico. Isso é muito importante, então, esse entendimento. Algo muito importante, como nós falamos aqui também, sobre de Deus, é justamente Deus é uma fonte única, indivisível. Deus, lá na sua fonte original, conforme a teosofia, é o imanifestado. E ele produz o universo manifestado, que é o universo maiábico, ilusório. Né? Então, existe um universo único, um universo real, que é o imanifestado, e o universo manifestado, que é produzido justamente pelo eterno. Né? Isso é um dos grandes mistérios, o maior mistério que o ser humano tem para resolver. O ser humano não, o nosso sistema solar, nosso universo evolutivo, que é o nosso sistema solar. O Sol e todas as consciências que fazem parte desse sistema solar. O mais importante também entendimento é o seguinte, que essa divindade, ela é unidade e ela provoca diversidade. Então, o nosso mundo é uma diversidade extrema, né? Plantas, animais, etc., minerais,
e bactérias, e átomos, né, elétrons, etc. Né? Só que tem um detalhe importante. Veja bem, a divindade, que é una, a unidade, ela produz a diversidade, mas não se divide. Eu vou repetir. A divindade projeta o universo manifestado, produz o manifestado, a diversidade, mas não se divide. Isso nós vemos agora através do ensinamento da HPB. Então, Deus, a divindade, está presente na menor partícula que possa existir no universo, Deus está presente de forma íntegra. Íntegra. Ele está presente dentro de uma planta, dentro de um mineral, dentro do ser humano, dentro de um elétron, dentro de um próton, de um átomo, de uma molécula, está presente integralmente. Não dividido. Ele não se divide. E, ao mesmo tempo também, o processo de evolução é a ascensão desse processo de diversidade para a unidade. Mas só que não existe adição de uma coisa a outra, não. A unidade permanece plena em cada partícula. A única coisa que acontece é justamente a expansão da consciência em direção do plano divino, que o nosso mestre, o nosso grande mestre cósmico, Jesus o Cristo, né, o Yeshua Ben Pandira, nos relatou através da sua parábola do filho pródigo como a volta à casa do Pai. E esse é o nosso caminho, a volta à casa do Pai. Como? A reconstituição desta noção íntima da unidade dentro de nós. Jesus falou o seguinte: vós sois deuses. João 10. Em João 10, Jesus falou: vós sois deuses. E isso está escrito justamente nas Escrituras antigas. É isso? Está escrito nas Escrituras. Ele cita as Escrituras. Ele não inventou, ele citou as Escrituras. Somos deuses, temos Deus entre nós. Agora, por que da nossa ignorância humana? Porque nós desconhecemos essa essência que existe dentro de nós. Então, nós nos esquecemos. Nós somos projeção da divindade, mas nos esquecemos da nossa essência divina, da nossa origem divina. Então, o que significa a evolução? A evolução significa justamente o retorno à casa do Pai, a expansão da consciência no entendimento da divindade que existe dentro de nós. Com um nome simples, mas profundo: autoconhecimento. Então, aí nós entendemos a questão do que nós chamamos de Deus interno. O Deus interno, né? O nosso eu divino, o supremo, é a centelha ou partícula, por assim dizer, do Espírito universal que reside no coração do homem, constituindo o espírito individual. Por esta razão, dizia o apóstolo Paulo: não sabeis que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e em vosso espírito. Então, isso é muito importante, essa questão. Então, ele falava, Paulo dizia: glorificais a Deus em vosso corpo e em vosso espírito. Então, nós temos aí essa questão do Paulo, isso Paulo fala, e toda a ciência iniciática fala através desse termo espírito. Mas como nós podemos entender essa questão do espírito? Então, a HPB falou profusamente, vastamente, através dos ensinamentos dos mestres que a utilizavam como mensageira, como veículo, né, dessas mensagens cósmicas, falou sobre muitos assuntos, inclusive sobre a definição de espírito. É o que nós vamos agora abordar de maneira bastante sintética, conforme o ensinamento de Helena Blavatsky. Espírito, o que significa? A falta de acordo entre os autores a respeito do emprego de tal palavra deu origem a uma tremenda confusão, conforme HPB, conforme explana Helena Blavatsky. Geralmente é tomado como sinônimo de alma, e os lexógrafos apoiam o seu uso. Aqueles que estudam a linguagem apoiam o seu uso. Nos ensinamentos teosóficos, a palavra espírito é aplicada unicamente ao que pertence à consciência universal. Veja bem,
Pela teosofia, espírito é aquilo que pertence à consciência universal, que é a sua emanação homogênea e pura. Assim, a mente superior do homem, ou seja, o ego, manas, quando unida de modo indissolúvel ao Budi, é um espírito. Enquanto que o termo alma humana, ou até animal, ou manas inferior, que atua como instinto por animais, aplica-se apenas ao Kama Manas, é qualificada como alma vivente. Então, aí já tem uma coisa muito importante. No tempo da Lemúria, com a queda dos anjos, o caso de Lúcifer, com a queda das hostes luciferinas, foi possibilitada ao ser humano a utilização da tríade superior. Isso foi ativada a tríade superior do lemuriano, dando origem justamente à raça humana naquela época. Né? A tríade superior é constituída por mental, num dos vértices do triângulo, é o mental superior, no outro vértice é Budi e em cima é Manas, o Cristo interno. Então, o espírito começa a ser entendido de forma bastante profunda nessa ligação entre Mana superior e justamente Budi. Budi, essa ligação que existe já na tríade superior. Né? Então, isso é muito importante e nós podemos fazer essa distinção entre aquilo que é espírito e o Kama Manas. Kama Manas, que está relacionado com o quaternário, né? Escrito a alma. Né? O que é a alma? É a relação entre a emoção com a mente inferior, a mente concreta. Isso é a alma humana. Então, isso aí está ligado a Kama Manas. Né? Então, isso é qualificada como a alma vivente. Né? Então, enquanto a alma humana é até mineral, humana inferior, que atua como instinto nos animais, aplica-se apenas ao Kama Manas. É qualificada de alma vivente. Esta é a Nefesh, em hebraico, o alento de vida. O espírito é uniforme e imaterial. E quando se encontra individualizado, é da mais elevada substância espiritual. Sada Sattva, a essência divina de que é formado o corpo dos mais elevados dhyanis que se manifestam, como espírito, evidentemente. Por conseguinte, os teósofos repetem a denominação de espíritos para aqueles fantasmas que aparecem nas manifestações fenomenais e dão a tais fantasmas o nome de cascas, além de outros. Então, a gente tem que, evidentemente, fazer uma diferenciação justamente entre tudo isso. Né? Em breves palavras, o espírito não é uma entidade no sentido de ter forma, visto que, como declara a filosofia búdica, onde a forma individual a causa de dor e sofrimento. Onde há forma, segundo o budismo, há dor e sofrimento. Porém, cada espírito individual entendendo-se que esta individualidade dura apenas todo o ciclo de vida mavantárico, pode ser descrito como um centro de consciência, um centro autossenciente ou autoconsciente, um estado, não um indivíduo condicionado. Isso explica porque há tanta riqueza de palavras em sânscrito para expressar os diferentes estados de ser, seres e entidades, com a particularidade de seu grau de espiritualidade ou materialidade. Então, a gente vê que essa questão do entendimento desse termo espírito é de uma profundidade enorme, né? Então, isso é muito importante. Infelizmente, esses termos são quase intraduzíveis para nossas línguas ocidentais. Nós temos uma dificuldade muito grande. Aliás, com o advento dos ensinamentos de Blavatsky no século XIX, essa dificuldade do entendimento do ocidental, das coisas do Oriente, tornaram-se menores, porque Blavatsky, através dos ensinamentos que ela nos trouxe como veículo dos grandes mestres cósmicos, produziu caminhos novos para que o entendimento ocidental pudesse penetrar nessa vasta gama de conhecimentos do Oriente. Né? Então, isso é muito importante, esse entendimento. Ela abriu enormes possibilidades para o entendimento do Ocidente com relação a esses conhecimentos da antiguidade. Né? Isso, no século XIX, foi algo revolucionário
para o ser humano. Isso não é entendido pela ciência. A ciência não consegue entender ainda, mas a ciência ainda vai entender o valor do trabalho de Helena Blavatsky no século XIX, abrindo caminhos. Inclusive, ela abriu caminhos para a teoria atômica. Nós vimos isso já no encontro passado, né? Para o pensamento atômico. Inclusive, ela falando que o conhecimento do átomo e o conhecimento da natureza interna da matéria implicaria numa enorme responsabilidade, um perigo muito grande para a humanidade. E constituiu realmente, com a teoria atômica, descobriu-se as características do átomo, a possibilidade das explosões atômicas, a possibilidade de uma guerra nuclear, isso que foi muito forte durante a Guerra Fria, né, no século XX. Então, isso realmente está condizente com os ensinamentos que Blavatsky nos deixou, alertando a respeito disso que aconteceria no século XX. Né? O espírito não deve ser confundido com alma. Espírito é espírito, alma é alma. O espírito está relacionado justamente com a possibilidade de expansão da tríade superior. A alma está relacionada com o nosso quaternário. A alma é o psicomental da psicologia. É o emocional, justamente com o mental. É o psicomental. É realmente a alma. E justamente o que evolui no ser humano é a alma. A alma evolui. Ou seja, através da evolução da consciência humana, existe a possibilidade de desenvolver-se o projeto de iniciação, o autoconhecimento. Autoconhecimento no ser humano é o conhecimento da sua alma, o conhecimento da sua natureza interna. Ou seja, o conhecimento de tudo aquilo que está relacionado com o seu espírito. E o seu espírito está relacionado justamente com a essência divina que existe dentro do ser humano. Né? A matéria é o veículo para a manifestação da alma, neste plano de existência. E a alma é o veículo, num plano mais elevado, para a manifestação do espírito. E os três formam uma trindade sintetizada pela vida que integra a todos. Isso aí é básico, está expresso basicamente na doutrina secreta, no volume 1º. O primeiro volume da doutrina secreta de Helena Blavatsky. O Paulo de Tarso estabelece também claramente a distinção entre alma e espírito, nas seguintes passagens. Vamos ver Paulo, então, o que Paulo afirma. E o Deus de paz santifique-o em tudo, para que vosso espírito e alma e corpo seja guardado inteiro. Aí está. É isso. Tessalonicenses, de Paulo. Novamente Paulo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que toda espada de 2 fios e alcança até partir a alma e também o espírito. Veja bem, a palavra de Deus, então, tem essa possibilidade de alargamento da nossa consciência, quando perfeitamente entendida, né? Alargamento desse entendimento e a transição do estado de alma para o estado de espírito. Esta distinção parece ter sido esquecida por completo em nossos dias. Assim, a HPB afirma, né? Essa distinção entre alma e espírito parece ter sido esquecida amplamente em nossos dias, a despeito do seu trabalho todo, né, que ela fez com relação à expansão desse conhecimento da antiguidade do Oriente pelo Ocidente. Né? A grande confusão. A palavra espírito, diz um estudioso chamado Hartmann, é usada indistintamente, o que pode dar origem a uma grande confusão. Então, em seu verdadeiro significado, espírito é uma unidade, um poder vivo universal, a origem de toda a vida. Porém, a palavra espírito e a palavra espíritos são empregados com muita frequência para significar coisas invisíveis. Porém, apesar disso, substanciais, tais como formas, figuras e essências elementares, sombras, espectros, aparições, anjos e diabos. Não significa isso, não.
Espírito tem um significado muito amplo. Aliás, o nosso mestre, veja, num dos seus grandes ensinamentos, através das suas revelações, o nosso mestre define o que é a inteligência do ser humano. O nosso mestre diz assim: a inteligência humana é o Espírito de Deus no homem. Veja bem, a inteligência humana não é fruto do mundo objetivo, como a ciência acadêmica pode entender, que através do desenvolvimento do cérebro, dos neurônios, do sistema nervoso central e periférico, principalmente do nervoso central, originou-se a inteligência. A inteligência não é isso. A inteligência não vem do mundo físico, ela é proveniente do reino divino. Nosso mestre afirma: a inteligência humana é a projeção do Espírito de Deus no homem. Espírito significa vontade consciente. E, sob esse aspecto, todas as coisas são expressão do seu próprio espírito, que reside em seu interior. Porém, o espírito sem organização, sem substância, não tem individualidade e é como um sopro. Só depois de organizado, o espírito, como ser substancial, dentro de uma forma viva, é que pode existir como ser individual. Então, veja bem, que interessante, né? Aqui, podemos dizer também, os filósofos herméticos entendem que o espírito é uma substância extremamente tênue, sutil, penetrante, esparsa em todos os mistos e especifica em cada um deles, de acordo com a sua natureza, suas qualidades e com o reino da natureza ao qual pertence. Algumas vezes os químicos herméticos denominam o espírito ao seu mercúrio, devido à sua volatilidade. Dão também nome à sua matéria ao branco. Então, isso aí está. Então, existe aí. Com isso, nós podemos, não vamos entrar aqui, mas nós podemos estudar várias conexões dessa questão do espírito, como o espírito individual, o Espírito Santo, o Espírito Supremo, o Espírito Universal, ou alma do mundo, o Espírito vital, ou vida, né? Espírito da natureza, Espírito dos elementos, Espíritos elementais, Espíritos planetários, ou deuses planetários, e assim por diante, né? Aí, inclusive, a noção do espiritualismo em si. Não vamos entrar nisso, proximamente nós vamos continuar nesse processo do estudo do espírito, que é um assunto bastante vasto, mas nós vamos nos ater a esse aspecto, né, na nossa reunião sobre espírito, somente aos aspectos que nós abordamos até o presente momento, até esse instante, né? Bom, nós vamos agora continuar justamente com o capítulo da antropogênese. Isso. No capítulo da antropogênese, vamos ver aqui. Vamos, então, seguir a nossa pesquisa, né? Vamos aqui, um momentinho só. Estamos aqui, justamente da antropogênese. Vamos lá. Vamos dizer, continuando, então, sobre o tema que nós desenvolvemos sobre a antropogênese, nós podemos dizer que todas as inteligências prematuramente desenvolvidas no plano espiritual em nossa raça são anormais, são seres da quinta ronda. Já continuando agora com o tema justamente da antropogênese. Estamos desenvolvendo a quinta ronda, um quinto estado de consciência. Nós temos aqui no nosso plano de vida a terceira dimensão, a quarta dimensão e, em desenvolvimento, a quinta dimensão. A terceira dimensão ligada ao plano animal, lunar, vindo da Lua. A quarta dimensão, que é o quaternário, ligado justamente ao plano hominal, na verdade, como nós falamos, a alma humana. E a quinta dimensão, ligado justamente à tríade superior. Quando o ser humano se iniciou a sua caminhada com a ativação da tríade superior, iniciou a sua caminhada em destino de uma quinta dimensão. Uma quinta dimensão. O que significa a quinta dimensão? É o quinto dia da criação. Na verdade, nós temos 4 dias de criação.
Já passamos por 4 dias, são 7 dias, né? Já passamos por 4 dias. Estamos agora começando a entrar no 5º dia o 5º dia. Então, primeiro dia, a primeira dimensão. O segundo dia, a segunda dimensão. O terceiro dia, a terceira dimensão. Quarto dia, a quarta dimensão. Estamos entrando, começando a desenvolver a 5ª dimensão. Isso é muito importante, esse entendimento, né? Tanto que a nossa ciência oficial, desde Newton e anteriormente, ela trabalha com as 3 dimensões. Trabalha basicamente com 3 dimensões. É isso. Albert Einstein, veja bem, os trabalhos de Albert Einstein abriram o caminho para o entendimento da 4ª dimensão. Veja bem, olha que interessante. Os trabalhos de Albert Einstein abriram o caminho da ciência para o entendimento da 4ª dimensão. Mas esse entendimento da 4ª dimensão não para por aí. Nós estamos a caminho de uma 5ª dimensão. E essa 5ª dimensão está se desenvolvendo plenamente, esse trabalho, já agora no terceiro milênio. O terceiro milênio é um processo de desenvolvimento da mente humana, né, da consciência humana, rumo justamente ao estabelecimento do inicial de uma 5ª dimensão da consciência humana. E isso justifica o nome do nosso canal, né? Canal Conexão 3005, porque o mestre, professor, nosso mestre, o professor Henrique de Souza, nos diz que no ano 3005 haverá o surgimento de uma nova civilização na face da Terra, e cujo berço é o Brasil. O Brasil é o berço da nova civilização. Esse é justamente o início de um processo da 5ª dimensão, de um processo inicial, não é o final, o início de uma 5ª dimensão. E justamente coincide com o nosso estágio antropogenético de desenvolvimento, que é a 5ª raça-mãe. Na verdade, estamos em que raça? Raça ariana. Qual é o nome dessa raça ariana? É a 5ª raça-mãe. Está ligado ao desenvolvimento de um 5º estado de consciência. Está nos ligando e nos conduzindo a um estado de 5ª dimensão, né? Então, na futura 7ª raça desta 4ª raça, nessa 4ª ronda, ao chegar ao final, os nossos 4 princípios inferiores estarão completamente desenvolvidos. E Manas só estará proporcionalmente. O intelectual, no plano físico, se alcançou na 4ª raiz. Veja, a intelectualidade, eu digo mental concreto, foi atingido na 4ª raça-mãe, 4ª raça raiz, a raça Atlântica. A limitação só se refere ao desenvolvimento espiritual. Os que não estavam ainda preparados e que receberam apenas uma chispa constituem a massa humana, que tende a adquirir sua intelectualidade na evolução mavantárica presente, depois da qual estarão prontos para receber os filhos da sabedoria. O que significa estar prontos para receber os filhos da sabedoria? Estar prontos para ser veículos cada vez melhores, nós, né? Devemos ser veículos cada vez mais eficientes justamente dos grandes hierarquias universais. Esse é o nosso trabalho, nos tornarmos veículos dessas consciências universais, dessas hierarquias cósmicas, né? As mônadas mais tardias, que apenas tinham deixado as formas animais transitórias inferiores ao final da 3ª ronda, permaneceram sendo os cabeças estreitas das tribos e raças inferiores, justamente a terceira dimensão, né? Isso explica a incrível graduação da inteligência que existe ainda entre as diversas raças de homens, desde os mais antigos até os mais recentes. Essas tribos, relacionado à existência desses seres humanos, né, cujo raciocínio mal passa ao nível animal, não são os deserdados, como possam crer alguns. Então, a maioria dos seres humanos vivem ainda numa 3ª dimensão. A grande maioria dos seres humanos vive ainda numa 3ª dimensão. Essa é a verdade. Mas não são deserdados, conforme... Isso, eu não estou dizendo os outros, estou dizendo nós. Isso está relativamente a nós, seres humanos. Todos nós estamos envolvidos nesse grande panorama, né? Agora, esses não são... Quem está na 3ª dimensão não são deserdados. São os que chegaram por último entre as mônadas humanas,
não estavam preparados e têm que desenvolver-se nos 3 globos restantes e em 4 planos do ser diferentes, a fim de alcançar o nível da classe no termo médio quando chegarem à 5ª ronda, a um 5º estado de consciência. As mônadas desses seres das tribos africanas e oceânicas do Mar do Sul não tinham karma algum para esgotar quando nasceram pela primeira vez como homens, tal como sucedia com seus irmãos mais favorecidos em inteligência. Significa o seguinte, de maneira bem simples, né? Assim como os animais, aqueles seres que pareciam humanos, mas não eram humanos, antes de receberem a potencialidade da tríade superior, não tinham karma. Como os animais não têm karma. Os animais não têm karma para resolver. Somente tem karma aqueles que têm a possibilidade de exercer o livre-arbítrio. E isso é uma determinante básica do exercício da tríade superior. Né? Os primeiros estão tecendo seu karma agora. Os primeiros da 3ª dimensão. Né? Os últimos estão carregados com karma passado, presente e futuro. Desse modo, o povo selvagem é mais feliz que o gênio mais afortunado dos países civilizados. Por que a HPB diz isso? Porque a lei é justa e perfeita. É isso. Quanto mais o indivíduo sabe, a lei exige mais. Lá em Jesus, né, já falamos de Jesus hoje, né, Jesus deixou esse ensinamento. Né? Quanto mais lhe for dado, mais lhe será exigido. Quanto mais for dado, a quem quer que seja, mais lhe será pedido. Né? Então, isso aí, a quem muito foi dado, muito será pedido. Assim Jesus afirmou, né? Nos ensinou. Né? Falando sobre o ponto de vista físico, todos os reinos inferiores, exceto o mineral, que é a luz imetalizada e cristalizada, desde as plantas, as criaturas que precederam os primeiros mamíferos, todos se consolidaram em sua estrutura física por meio de pó expelido daqueles minerais e os resíduos da matéria humana, de corpos vivos e mortos, de que se alimentavam e que lhes deram seus corpos externos. Por sua vez, o homem se fez físico, reabsorvendo em seu sistema o que havia expelido e que havia se transformado nos crisóis, animais vivos, pelos quais ele tinha passado devido a transmutações alquímicas na natureza. Naqueles tempos antigos, havia animais que os nossos naturalistas jamais imaginariam e jamais imaginaram. E quanto mais forte se fazia o homem material físico, os gigantes daquele tempo, tanto mais poderosas eram as suas emanações. Quando a humanidade andrógena se separou em sexos, houve, no início, houve um ponto durante a evolução lemuriana que os lemurianos eram andrógenos, mas depois houve justamente a separação dos sexos, com a possibilidade da reprodução sexualizada. Né? Então, foram transformados pela natureza em máquinas portadoras de criaturas. Cessou de procriar por gotas de energia vital, esses seres, né? Que emanavam do corpo. Antes disso, toda essa energia vital que se espalhava por toda parte foi empregada pela natureza na produção das primeiras formas animais mamíferas. A natureza jamais desperdiça um só dos seus átomos. Veja, olha que a HPB fala. A natureza jamais desperdiça nenhum dos seus átomos. Isso. Olha, nada se perde, nada se cria, conforme Lavoisier, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Veja que importante, né? É um ponto de encontro, né? Entre a ciência humana, através de Lavoisier, com esse entendimento exposto por HPB, servindo de veículo para os mestres superiores, os mestres das hierarquias, servindo de veículo para as hierarquias cósmicas. Né? Todos os impulsos da força dual, centrífuga e centrípeta, se dirigem para um ponto, o ser humano, o homem. O progresso é a sucessão de seres. Todas as coisas tiveram sua origem no espírito, pois a evolução principiou, originalmente, de cima para baixo. Então, tudo que nós temos no mundo objetivo é proveniente de arquétipos. Veja bem, nada se cria no mundo objetivo. Ou seja,
Como diz no Velho Testamento, né, não há nada de novo sob o sol. Salomão é uma afirmação de Salomão, né? Justamente ele afirmou: nada existe de novo sob o sol. Tudo é provindo de arquétipos, de princípios básicos universais. Os peixes paleozoicos, no forma HPB, estão na curva inferior do arco de evolução das formas. E esta ronda começou com o homem astral, o reflexo dos Elohim, chamado construtores. O homem é o alfa e o ômega da criação objetiva. O homem é o alfa e o ômega, porque ele tem o Deus interno, né? Deus é o princípio e o fim. Esse é o alfa e o ômega. E o homem, o ser humano, né, tem como princípio básico o Deus dentro de si. Como Jesus falou, né? Vós sois deuses, né? A terceira raça santa, os possuidores do fogo sagrado, aqueles em que os poderes encarnantes, achando maduros, tomaram para seus veículos, eram gigantes. Está falando da terceira raça santa, né? Os lemurianos. Eram gigantes com a força e formosura dos deuses. Foram os depositários dos segredos dos céus e da terra. Os deuses e heróis da quarta e quinta raças são as imagens deificadas desses homens da terceira raça. Os deuses e os heróis da quarta e da quinta raça são, conforme a HPB fala, as imagens deificadas desses homens da terceira raça, mãe, que foram os pais psíquicos e espirituais do homem, como os pitres, foram os progenitores do seu corpo físico. Daí a natureza dual que apresentam esses deuses, cujas virtudes, como faltas, foram exaltadas até o extremo das biografias compostas pela posteridade. Foram eles as raças pré-adâmicas e divinas. A embriologia ensina que nas espécies animais superiores, humanas, a distinção dos sexos não se desenvolve, enquanto não haja um progresso considerável no desenvolvimento do embrião. Então, isso aí é algo muito importante. Então, isso aí é uma visão extremamente importante, né? Extremamente importante dentro desse processo que nós estamos fazendo desenvolvimento da antropogênese, né? Devemos dizer que nunca a humanidade teve um aporte tão grande de conhecimentos transcendentais como através de HPB. Não é verdade? Esse aporte, na verdade, foi começado com Allan Kardec, que abriu esse caminho da espiritualidade no seio da raça humana, que estava se materializando demasiadamente, né? Então, Allan Kardec abriu essas portas, depois veio a HPB, trouxe esses grandes conhecimentos, enormes conhecimentos. Não foi ela que trouxe, ela foi veículo desses conhecimentos, conhecimentos trazidos das hierarquias cósmicas, né? E que vêm sendo lançados na humanidade desde tempos antigos, né? Na antiga Grécia, na antiga Índia, na Atlântida, e assim, desde tempos imemoriais. Então, é muito importante esse entendimento da antropogênese, desse entendimento do significado da antropogênese que a HPB nos trouxe. Justamente a abertura desse entendimento, justamente nos levando ao entendimento de que a consciência humana tem que se expandir cada vez mais em direção do conhecimento do seu Deus interno, da sua própria espiritualidade, da sua natureza, do seu fogo sagrado. Então, é isso que nós queríamos falar nesse ponto inicial, e eu passo a palavra ao nosso irmão Carlos, para que a gente continue o nosso encontro através de opiniões dos nossos irmãos, de perguntas e demais informações. Muito bom, professor. Isso abordou muita coisa, né? Muita coisa interessante. E eu já coloco a questão, né, do corpo, da alma e do espírito, né, professor? E tudo isso é um mistério, inclusive é um mistério de a gente conseguir entender, né, o que a divindade quer de nós e espera de nós. Mas, da mesma forma que a gente alimenta o corpo, né, a gente também precisa alimentar a alma e o espírito, né, professor? E eu acho que é através desse equilíbrio que a gente vai conseguir cumprir a missão que cada um tem com a obra do Eterno na face da Terra. Não é isso, professor? Exatamente. Justamente esse entendimento
que nós trouxemos através da HPB, da diferenciação entre espírito e alma é muito importante, né? Então, vamos dizer o seguinte, quando o indivíduo abandona o corpo físico, ele torna-se um espírito? Essa é a questão. É a pergunta. Quando o indivíduo abandona a sua forma física, ele torna-se um espírito? Depende. Depende do seu grau de evolução. Se ele não for evoluído, ele vai cair dentro de um plano específico. O plano vital, o plano astral, o plano mental. É isso? Não vai atingir essa forma superior como espírito. Somente vai se projetar na espiritualidade como um espírito aqueles que têm um mínimo de desenvolvimento do mental superior, da tríade superior. Porque o espírito, justamente, é algo já a caminho do super-humano. Então, nem tudo que desencarna vira espírito. Essa é a questão. Nem tudo que desencarna vira espírito. Para virar um espírito, na verdade, é necessário que tenha um mínimo de desenvolvimento da tríade superior. E tenha um mínimo de desenvolvimento justamente do corpo causal. O corpo causal que está contido justamente no mental superior. Quanto mais desenvolvido for esse corpo causal, e o desenvolvimento desse corpo causal está relacionado com essa relação espiritual entre o mental superior e Budi, que é a intuição, que está na base do triângulo da tríade, essa relação entre Budi e Manas superior. Isso dá realmente a conotação da possibilidade de existir um espírito desencarnado. Isso que é importante, esse entendimento, né? Não sendo isso, não vai ser um espírito desencarnado, pode ser, no máximo, uma alma, não é isso? Um ser fixo numa forma ligado a um plano hiperfísico, né? Seja vital, seja astral ou mental, né? Então, isso é muito importante, esse entendimento. Agora, a nossa visão, a visão da teosofia, da eubiose e de todas as ciências que caminham nesse sentido do entendimento da evolução humana, é justamente o autoconhecimento, o desenvolvimento da possibilidade do conhecimento do seu Deus interno. Isso aí, então, está ligado ao desenvolvimento cada vez maior da tríade superior, até o ponto que se atinge Manas, que é o Cristo interno. O Cristo interno. Então, quando atinge o Cristo, o desenvolvimento do Cristo interno, como nós vimos no início do nosso encontro, o Cristo interno desenvolvido, então a pessoa torna-se um adepto. Só que nesse momento ele torna-se um ser super-humano. Ele já não tem as características ligadas à personalidade, ele torna-se um ser super-humano. Então, essa é a base do entendimento do processo evolutivo em que se baseia a teosofia, a eubiose e todas as linhas de pensamento iniciáticas. Muito bom, professor. E você, Gilberto Catira, tem alguma coisa para colocar aqui para a gente? Sim, deixa eu só antes dar um recado para o pessoal aqui, agradecer a todos que estão acompanhando. Boa noite a todos, obrigado aí pela audiência, né? E pedir que deixem o like no vídeo da transmissão, isso é importante para o canal. O YouTube, ele manda, né, os vídeos aí para mais pessoas. Compartilhe, manda para um amigo, para alguém que gosta desse conteúdo, né? E se você não for inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, que também nos ajuda aí com a divulgação do nosso trabalho, né? E se tiver dúvida também, você que está assistindo aqui depois, pode postar aqui no vídeo embaixo, que todas as questões elas são devidamente respondidas. Se não ao vivo, aqui em tempo real, será respondida posteriormente. Dentro disso que o senhor desenvolveu, professor, na questão aí dessas indas e vindas, né? A gente pode... seria correto a gente dizer que o espírito ele é o resultado de todo o processo? Como? Catira, podia repetir, por favor? Dentro desses planos aí, do corpo, alma, espírito, né? Nesse processo da evolução, Sim. Quando você coloca o espírito, o espírito, é correto a gente afirmar ou dizer que o espírito ele é o resultado do processo todo?
Exatamente. O espírito está relacionado com a tríade superior, na verdade. Quanto mais a tríade superior se desenvolve, mais nós temos um espírito desenvolvido, na verdade. É claro que esse caminho passa através do trabalho na alma. O que é a alma humana? Nós vimos isso no início do nosso encontro. A alma humana é justamente essa relação existente entre o emocional e o mental. É o psicomental da psicologia, o psicomental. Só que essa alma está relacionada com os interesses particulares da personalidade, entende? Então, a alma humana, o psicomental, ela se preocupa com aquilo que ela quer, aquilo que ela precisa. Então, eu quero isso, eu tenho, eu sou, eu faço isso, faço aquilo, eu sou aquilo. Isso é o jogo da alma, da personalidade. Quando começa a se atingir essa quarta dimensão, a maioria da humanidade vive na terceira, com atitudes animais, não é isso? Ainda lunares, não é isso? E grande parte também na quarta dimensão, na alma humana. E uma pequena parte da humanidade já está começa a agir numa quinta dimensão, justamente o desenvolvimento dessa tríade superior. Não é isso? Por isso, esse é o motivo de estarmos agora na quinta raça-mãe. E há pouco tempo, 1 milhão de anos. Há quanto tempo existe a quinta raça-mãe? 1 milhão de anos. Nós somos ainda criancinhas, estamos engatinhando ainda, né? Mas a caminho da realização de um quinto estado de consciência. Então, realmente, a realização do indivíduo é a realização do espírito em si. O que é a realização do espírito em si? É justamente a superação do estado de consciência humana, é isso, da personalidade para o espírito. Aliás, vem essa definição de personalidade, né? Por que chama-se personalidade? Porque personalidade vem de um termo latino, do latim, persona. Persona significa máscara. Veja, persona significa máscara. Os antigos gregos e os antigos romanos, quando eles iam representar suas peças nos palcos, ao ar livre, eles usavam máscaras. Aquelas máscaras eram usadas para aumentar a potencialidade de espalhar a sua voz pela plateia e também para se identificarmos com aqueles seres que eles estavam protagonizando, estavam realizando, tentando se identificar, né? Então, a máscara, o que é a máscara? A personalidade, a nossa máscara humana. Nós somos essa máscara? Não, isso é apenas aparência. Né? Nós temos uma aparência humana, que é a nossa máscara, nossa persona, a nossa personalidade. A questão toda é tirar essa máscara e passar a vivenciar o espírito. O espírito, ou seja, começar a vivenciar o Deus que existe dentro de nós, a verdadeira essência que existe dentro de nós. Isso é o grande mistério do universo. O grande mistério do universo é esse. Somos deuses. Nós viemos, somos projeções das mônadas, As mônadas estão no primeiro trono, somos projeções das mônadas, é isso? E essas projeções foram descendo até atingir o reino mineral. Depois há um sentido inverso de subida, né? Através do processo da evolução. E esse processo de evolução nos leva à libertação das nossas limitações humanas, da nossa personalidade. Então, o que é evoluir humanamente? É transcender a sua personalidade e realmente tornar-se verdadeiramente um espírito. Um espírito. E a inteligência nos traz isso. A inteligência humana é um dos fatores que produz a possibilidade desta superação do entendimento. Por isso que o nosso mestre nos afirmou que a inteligência humana é a projeção do Espírito de Deus no homem. Agora, o homem tem que suplantar as suas limitações humanas através da evolução, através do autoconhecimento, suplantando essas limitações humanas, ele torna-se um adepto, ele torna-se um Cristo, um ser super-humano. Tornar-se um Cristo, tornar-se um ser humano, atingir o Atman, que é o ponto alto da tríade superior. Então, esse é o entendimento desse processo que nos leva nesse caminho, justamente, que denominamos o projeto Iniciação e o projeto Iluminação.
o projeto de iniciação nos leva a um estado de iluminação, que é um estado de adeptado. Quando nos tornaremos, isso é inevitável. Isso é inevitável a todo ser humano, né? O nosso mestre diz: o destino da humanidade é tornar-se uma raça de adeptos. Então, isso é inevitável no processo evolutivo universal. Então, esse é o sentido dessa diferença que tem entre espírito, alma e o entendimento do que é evolução. Muito bom, professor. Viu, abrindo para as perguntas, professor, o Vitor Guedes coloca o seguinte: fiz uma pesquisa sobre o significado da palavra mônada e que em grego quer dizer único ou sem partes. Exatamente. Veja bem, o fundamento do processo teosófico e obiótico é justamente o monismo. O monismo. Não é isso? Então, o que é o monismo? Tudo vem de uma fonte única, da unidade. E essa unidade não se divide. Veja bem, o nosso irmão fez uma pesquisa sobre o significado da palavra mônada. Significa único, unidade. E mais além ainda, essa unidade não se desfaz, como nós falamos, né? Essa unidade, através de um processo universal, produz a diversidade. Produz a diversidade. Então, nós estamos num universo extremamente diversificado, né? A astronomia nos mostra isso, né? Que a parte de 3 dimensões, né? O que estuda? A astronomia estuda o quê? As 3 dimensões. O tridimensional. Então, no tridimensional, nós vemos algo maravilhoso, infinito, né? Bilhões e bilhões de galáxias, bilhões e bilhões de estrelas, e também podemos imaginar bilhões e bilhões de planetas que nós não sabemos ainda. Não sabemos onde é o fim do universo. O universo tem fim? Onde está o seu limite? Não sabemos ainda, estamos pesquisando, a ciência está pesquisando. Mas isso é uma terceira dimensão. Mas tudo isso, veja bem, apesar dessa enorme variabilidade, dessa enorme quantidade de coisas, cada ponto desse universo tem a unidade em si. Cada átomo, por menor que seja, cada partícula subatômica tem Deus dentro de si. Olha que importante. Por menor que seja a partícula, Deus está presente. Então, o grande significado do universo é a unidade. Deus é a unidade. E essa unidade não se desfaz. Deus produz essa manifestação da diversidade, mas não ocorre divisão. A divisão não ocorre, a unidade se mantém. E o mesmo no processo evolutivo também. A gente tem a diversidade, não há uma soma, há uma identificação de consciências reconstituindo uma unidade agora consciente. É isso. A evolução do ser humano nos conduz a um estado de consciência dessa unidade. Então, aí está o que nosso irmão falou, justamente a mônada significa único, a unidade. E realmente, porque a mônada é projeção do Sol central, vive no primeiro trono, e é projeção da unidade, que é o eterno. Então, ela tem toda a característica da unidade. E nós também, como projeções dessas mônadas que existem no primeiro trono, temos essa unidade dentro de nós. Nós somos únicos. Por isso que Jesus afirmou: vós sois deuses. Muito bom, professor. E o nosso querido Júlio Teixeira, ele coloca exatamente isso. Se não consegue conexão com Deus pelo pensamento, nem a lógica esclarece. Sinta-o e viva essa imensa alegria. Exatamente. Veja, o nosso irmão Júlio tem nos dá essa importante explicação. Então, é verdade que essa conexão com Deus não se dá pela lógica, e nem pela matemática, nem isso além da lógica e da matemática, né? A gente diz assim, então matemática não tem valor? Tem valor, mas tem um valor dentro do seu plano de atividade, né? Por exemplo, dentro do tridimensional, a matemática age de maneira extraordinária. Com o Einstein, então, abriu esse caminho para uma quarta dimensão. Ele diz, não é a terceira dimensão, uma quarta dimensão.
Então, Einstein diz, o tempo e o espaço constituem uma entidade única, é o contínuo espaço-tempo. Ele já dá uma nova visão do espaço e do tempo como uma coisa só, não é verdade? Uma unidade. Ele dá uma outra visão, de uma quarta dimensão. E é claro que o trabalho de Einstein como um gênio nos dá a possibilidade e o caminho para a entrada numa quinta dimensão. É claro que nós vamos entender essa quinta dimensão através da nossa lógica humana, através da matemática? Claro que não. Eu não sei qual é a matemática que possa existir numa quinta dimensão. E nenhum ser humano sabe. Qual é a matemática que existe? Quais são as correlações que existem dentro dessa matemática? A ciência não sabe ainda. E nós vivemos numa matemática de terceira dimensão, agora entrando numa quarta dimensão, com possibilidades de atingir uma quinta dimensão, e, logicamente, a sexta, sétima dimensão, e assim por diante. Né? Então, é claro que, conforme nosso irmão Júlio falou, a gente não consegue, se não conseguimos essa conexão através do pensamento, da lógica, do raciocínio, então, nós devemos sentir, isso a tríade superior nos dá esse caminho, nos dá o caminho através da intuição. Aliás, isso que o nosso irmão Júlio, o Einstein falou também. Einstein falou uma vez, ele disse assim, mais importante do que o conhecimento é a imaginação. Eu vou repetir o que Einstein falou. Mais importante do que o conhecimento é a imaginação. É claro que ele queria dizer outra coisa, no meu ponto de vista. Ele não falou porque não ia colidir contra o conhecimento científico. No meu ponto de vista, eu não li isso em lugar nenhum. No meu ponto de vista, vocês vão tirar suas próprias conclusões também. O que Einstein queria dizer é o seguinte: mais importante do que o conhecimento é a intuição. Veja bem, mais importante do que o conhecimento mental é a intuição. E eu digo mais importante do que a intuição é a meditação. A meditação. Então, na tríade superior, nós temos o conhecimento mental superior, temos Buddhi, que é a intuição, e temos Atman, que é o Cristo interno. É isso? Então, o processo de Buddhi é a meditação. Meditação. E o processo átmico do Cristo é a contemplação. Veja bem, quando o indivíduo torna-se um adepto, torna-se um Cristo, torna-se um ser iluminado, ele não precisa mais ler nada, ele não precisa estudar nada. Por quê? Porque ele vê tudo dentro de si mesmo. Ele contempla o universo, ou melhor, ele não contempla o universo. Não vamos exagerar. Ele começa a contemplar o universo dentro de si mesmo. Veja bem, por isso que diz contemplação. É por isso que a gente fala, né? Quando a gente vai... Na nossa língua portuguesa, a gente fala assim, quando eu vou entrar num estado de raciocínio muito profundo, eu falo assim, agora eu vou refletir. Eu vou fazer uma reflexão. Eu falo isso, né? Eu nunca vi num dicionário ou num meio comum de cultura a explicação do que seja, o que é refletir. O que é refletir? O que é fazer uma reflexão? Mas, através do entendimento iniciático, nós sabemos que, quando eu estou refletindo, eu estou mentalizando esse processo, eu estou refletindo em mim aquele conhecimento superior. Eu estou num estado superior de entendimento. Eu não estou pensando dentro da minha lógica pessoal, personalística. Eu estou refletindo, está sendo refletido em mim todo aquele conhecimento superior. Tanto que, quando o indivíduo torna-se um ser superior, ele não torna-se um ser brilhante. Veja a diferença. O iluminado não é um adepto, ele não é um ser brilhante. Ele é um iluminado. Aqui na Terra, no nosso conhecimento humano, quando o indivíduo é muito inteligente, tem muitos diplomas, e tem pós-graduação, tem doutorado, a gente fala assim, ele é um sujeito brilhante. Nossa, ele tem uma capacidade intelectual, é um sujeito brilhante. Mas isso
Na espiritualidade, isso não vale. Não vale. Na espiritualidade, não é questão de ser brilhante, é ser iluminado. Ser iluminado, o que significa? Não é ter um brilho próprio, é refletir a luz divina em si mesmo. É isso? Refletir a luz divina em si mesmo, ou seja, ser veículo da luz divina. É isso? Ou seja, fazer com que essa luz interna se projete para fora através desse autoconhecimento, do entendimento dessa divindade que em nós existe. Então, muito bem, parabéns ao nosso irmão Júlio, foi excelente a sua observação. Parabéns ao nosso irmão Júlio. Muito bom, professor. E o Arquimedes Fernandes coloca: não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Exatamente. Veja bem. Exatamente. Não sou eu que vivo, é o Cristo que existe em mim. Não é verdade? O que existe em mim não é a minha consciência humana ou qualquer ser humano. O que existe realmente em todo ser humano não é a sua consciência, a sua personalidade, mas a sua identidade crística, a sua consciência superior. Isso. Então, na medida em que o indivíduo torna-se um adepto, ele torna-se um ser superior, torna-se um ser super-humano. E mais, veja bem, quando ele torna-se um Cristo, um adepto, ele torna-se um ser super-humano. Depois ele torna-se um ser subdivino. E no final ele torna-se um ser divino. Isso está muito longe do nosso entendimento. Ele torna-se um ser subdivino e depois um ser divino. É o que o nosso mestre, querido mestre, grandioso mestre Jesus o Cristo, nos falou a respeito da volta à casa do Pai, na parábola do filho pródigo. Né? Nós estamos voltando para a casa do Pai. Isso é muito importante. Nosso Pai Celestial, cósmico. Muito bom, professor. E o Guilherme Guazelli coloca: o batismo nos elevam a Cristo? O batismo realmente é uma prática executada há muito tempo, né? Desde tempos imemoriais, né? E que se manifestou através de João Batista, né? Tanto que o próprio nome João Batista está relacionado com isso, né? Ele usava o batismo para significar esta relação do indivíduo com a divindade, né? Na verdade, o batismo nós podemos entender como compromisso. Veja, vamos fazer essa correlação? Quando o indivíduo se torna batizado através da sua consciência, ele é entendido que ele assumiu um compromisso com a divindade, com a fonte única, de seguir retamente o caminho da iniciação. Então, o batismo significa o compromisso. Tanto que, em todas as escolas iniciáticas, desde a antiguidade, o processo iniciático é permeado pelo compromisso do indivíduo através de juramentos. Na verdade, toda escola iniciática preza por isso, um juramento de exercer tudo aquilo que se tem conhecimento para o benefício da humanidade. Aliás, isso é refletido no julgamento de Hipócrates, né? Nós sabemos que todo médico, em várias profissões, quando uma pessoa recebe o diploma, os médicos sabem disso, né? É necessário fazer um juramento, juramento de Hipócrates, né? Em que o indivíduo jura utilizar aqueles conhecimentos obtidos para o benefício do ser humano, né? Não em seu benefício próprio. E nos ensinamentos iniciáticos também. Em toda escola iniciática que segue os princípios básicos rigidamente da ciência inicial das idades, este batismo significa o compromisso que o indivíduo tem com a execução do plano divino dentro de si. Então, naquela época de João Batista, quando o indivíduo recebia o batismo, ele, na verdade, ele assumiu o compromisso de seguir retamente o caminho do bem, subir o caminho do bem, né? Então, mas o batismo não foi invenção de João Batista, isso é utilizado desde tempos imemoriais, né? Era utilizado na antiga Índia, na Atlântida, no Egito, e etc., né? Significa o batismo, né?
Então, mas o nosso irmão Guazelli nos lembrou de algo muito importante a respeito desse assunto da iniciação e do batismo, né? Muito bom, professor. Eu tenho uma outra pergunta aqui do Guazelli. Ele coloca o seguinte: o nosso nascimento já é um projeto de término, pois aquele que crê em mim jamais morre? Veja bem, o nosso nascimento, o que é nascer? Na verdade, o nosso nascimento, aí eu não sei o que o Guazelli fala, se é o nosso nascimento físico, corpóreo, ou nascimento espiritual. De qualquer maneira, devemos dizer que quando nós nascemos fisicamente, nós estamos renascendo para cumprir um processo kármico e dar andamento ao nosso processo de evolução. Né? Então, aquele que crê em mim jamais morre. É isso. Claro, veja bem, o nosso professor, Henrique de Souza, ele, através de seus ensinamentos, ele repetia e trazia para a nossa consciência aquilo que o apóstolo Paulo afirmava, né? Que a morte é a maior das mentiras. Ninguém morre. A morte não existe. Na é verdade, a morte não existe. A morte física, sim, mas a morte espiritual não existe. Tudo evolui, não é verdade? Então, agora, é claro que no processo de iniciação, nós temos o entendimento do nascimento do indivíduo através de um processo evolutivo, transcendendo as suas limitações, rumo a um processo de entendimento superior. Né? Então, aquele que crê em mim jamais morre. Aquele que tem, veja, aquele que tem entendimento da sua essência divina, ele tem o entendimento que ele é imortal, não é verdade? A imortalidade é da essência do conhecimento iniciático. A imortalidade é da essência do conhecimento iniciático. Nada morre. Isso. Aliás, conforme Lavoisier já falava, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É um eterno transformar das coisas. Né? Agora, o renascimento, através do batismo, que é o compromisso que o indivíduo assume diante do eterno, ele passa a acreditar, ele passa a não acreditar, a ter plena certeza que dentro dele existe uma chispa, uma fagulha da divindade, e que ele tem que expandir esse estado de consciência rumo ao infinito. Isso é importante nesse processo de transformação do ser humano rumo a planos superiores, ligados às hierarquias superiores. Muito bom, professor. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Bom, não tem, né? E eu vou falar sobre a nossa a próxima roda de conversa. A nossa próxima roda de conversa vai ter como tema... Deixa eu tirar aqui, espera aí, deixa eu tirar esse comentário aqui do Guilherme. A nossa próxima roda de conversa terá como tema conhecendo o sistema geográfico e peculiaridades de nossas cidades, dos 3 sistemas geográficos que temos no Brasil: o Sul Mineiro, o Itaparicano, na Bahia, e o do Roncador, no Mato Grosso. E qual é a tônica e a ciência das cidades sagradas? Vai falar sobre isso e vai falar também quais os aspectos sociais, econômicos e culturais dessas 3 cidades. E vai falar também qual a conexão sagrada, cósmica e iniciática. As 3 cidades são Itaiandu, em Minas Gerais, Cachoeira, na Bahia, e Cocalinho, no Mato Grosso. Os convidados serão Dermival Carvalho, a Nadege e o Hugo Burgos, e a mediação ficará entre a Edina Santos e a Antônia Ivo. Terá como apoio José Roberto, Cássio Oliveira e Ariel Correia. Então, é um encontro, né, de todas essas 3 cidades, de membros da Sociedade Brasileira de Eubiose desses 3 lugares, que vai falar sobre tudo isso.
Então, esperamos vocês na próxima roda de conversa, dia 23 de maio, terça-feira, no mesmo horário, às 20h40. E eu também queria deixar aqui falar sobre o Centro de Terapia Holística, Espaço Shakti Nova Era, que fica lá em Minas Gerais, São Lourenço, sul de Minas. Quem estiver passando por São Lourenço, visite o Espaço Shakti Nova Era, que fica na Praça Helena Jefferson de Souza 38, anexo 1. Para mais informações, pode ser pelo telefone WhatsApp, prefixo 359 97566874, e no Instagram, @Shakti Nova Era. Então, quem estiver passando por São Lourenço, dê uma visitinha lá, tem filial em Brasília, e em breve teremos em São Paulo também. E falar também da Fundação Henrique José de Souza, que está fazendo a sua campanha do agasalho agora com a chegada do inverno. Então, quem puder contribuir com o agasalho em bom estado, é só depositar numa das unidades da Eubiose, ou quem não puder comparecer, pode contribuir com qualquer valor, não importa a importância. E aí está o CNPJ da Fundação Henrique José de Souza, 24826406000, contrário 96, Banco do Brasil, agência 0983, dígito 0, e a conta é 7632, dígito 5. Quem puder estar contribuindo e fazendo parte dessa grande campanha do agasalho da Fundação Henrique José de Souza, a gente fica agradecido. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, mais algum comentário. Tem uma pergunta aqui, vamos ver se dá tempo, professor Guazelli. Das milhões de designações de Deus, a que mais sei é o agora. Exatamente. O budismo, inclusive o budismo, Siddhartha Gautama, nos refere sempre nos afirma do aqui e agora, né? É o aqui e agora. Nós podemos falar de eternidades e eternidades. Na verdade, bilhões e bilhões de anos que é dito pela ciência de terceira dimensão, né? A ciência da terceira dimensão nos afirma a existência do universo e que já tem uma existência de bilhões e bilhões e bilhões de anos. Mas isso aí tudo é maia, é ilusão. Isso faz parte da maia que caracteriza o nosso entendimento pela nossa visão humana, né? Na verdade, o importante é o aqui e o agora. O aqui e agora. E isso que caracteriza, né? Para o eterno, isso não tem importância, não tem validade nenhuma. É muito difícil nós entendermos o aqui e agora, né? Mas bilhões e bilhões de anos são fatos que estão relativamente ligados ao nosso entendimento de terceira dimensão. Mas, como já dissemos, Einstein, já na ciência oficial, na ciência acadêmica, ele já nos dá uma visão de quarta dimensão, né? Em que o tempo e o espaço estão ligados. É isso. E o tempo... Inclusive, Einstein diz que o tempo não flui de maneira constante, né? Dependendo da velocidade... Olha só o que Einstein, na teoria da relatividade. Dependendo da velocidade em que algo está investido, não é isso? O tempo passa de maneira diferente. Então, ele diz... Quanto mais algo se aproxima da velocidade da luz, o tempo passa de maneira mais lenta. Olha o que ele fala. Isso é a teoria da relatividade. Quanto mais se alcança a velocidade da luz, o tempo passa mais lentamente, vai passando lentamente. Até que, então, Einstein diz, quando se atinge a velocidade da luz, a densidade vai aumentando. Veja bem, quanto mais a velocidade da luz vai sendo alcançada, a densidade daquilo que está em movimento vai aumentando. O tempo vai tornando-se mais lento, a densidade vai aumentando, até que, atingida a velocidade da luz, dentro da teoria de Einstein, atingindo a velocidade da luz, atinge uma densidade infinita. Então, vira tudo energia. É isso? Tudo aquilo é matéria, vira energia. Quando atinge uma densidade infinita. Então, veja bem o caminho que Einstein, já através da ciência oficial, nos mostrou, nos abrindo esse espaço dentro da ciência acadêmica para um entendimento amplo
dessa questão toda. Agora, no terceiro milênio, até através da física quântica, novos caminhos estão se abrindo. Os cientistas estão entrando por novos caminhos, entendendo o universo não apenas na parte material, mas na parte vibratória, teoria das cordas, fundamentalmente a teoria das cordas. Tudo funciona como vibrações específicas. São 11 tipos de vibrações, do quais a 11ª justamente é o tempo. Assim diz a filosofia, a ciência quântica, né? Então, nós estamos caminhando para isso, né? Caminhando para o entendimento do aqui e agora, como o budismo nos afirma, né? Tudo é aqui e agora. E a divindade, como a HPB nos diz, o eterno, é o ser e o não ser. Isso é extremamente difícil de se entender, né? É impossível o ser humano entender isso. Mas isso faz parte do projeto evolutivo no qual nós estamos imersos. Muito bom, professor. Estouramos um pouco o horário, mas foi gratificante, foi muito bom a participação de todos. O encontro de hoje foi bem esclarecedor. Agradecer ao professor por nos prestigiar com todo esse conhecimento e agradecer ao público que nos prestigiou, participou, fez pergunta. Quero desejar a todos um bom final de semana, um bom final de sábado, um bom domingo. E até terça-feira, na nossa roda de conversa, né, falando sobre sistema geográfico, as 3 cidades, Itaiandu, Cachoeira, Cocalinho, e até o próximo encontro, até o próximo sábado. Tudo de bom. Até. É com você, Gilberto. Isso aí, agradecer a todos que ficaram firmes aí até o final, né? Bom sábado para todo mundo, bom domingo, né? E nos vemos aqui na próxima terça-feira. Boa noite, professor. Muito obrigado a todos que estiveram presentes no encontro. Foi um momento de uma enorme felicidade. Estávamos aqui conversando sobre assuntos tão transcendentais, né? E como eu sempre digo, voltamos no sábado que vem. Continuem seguindo os encontros de terças-feiras. Sábado que vem estaremos novamente aqui. E luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.